Olá, seja bem-vindo ao Ponto 3. A saúde do homem é um tema de grande importância, mas que muitas vezes é negligenciado. Tradicionalmente, os homens tendem a cuidar menos da própria saúde, o que pode levar ao diagnóstico tardio de doenças e a uma menor expectativa de vida em comparação com as mulheres. Questões como câncer de próstata, problemas cardiovasculares, diabetes e as doenças mentais são algumas das principais enfermidades que são deixadas de lado. A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para o tratamento eficaz dessas condições. Nossos convidados de hoje são a Angelita Hermann, que é secretária municipal de saúde de Colinas, no Rio Grande do Sul. Ela já esteve à frente da coordenação da saúde do homem no Ministério da Saúde. E o Dr. João Fuzeta, que é membro da Comissão de Comunicação da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutora, primeiramente, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Muito bom sempre poder falar sobre a saúde do homem. Prazer recebê-la, viu? A gente que agradece. Doutor, também agradeço, viu, a sua presença. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui falando sobre saúde masculina, frente aí a todas essas questões que envolvem o bem-estar do homem. E uma honra poder participar aqui com você, o Ilker, e também com a Angelita. Tá certo. Gente, a saúde do homem ainda para muitos é um tabu, né? Procurar um médico, em muitos casos, é a última opção. Isso continua sendo um problema, doutor? Isso é uma questão cultural, né? Infelizmente. A gente pode dizer que isso vem mudando com o passar do tempo, principalmente com os programas de conscientização que as sociedades têm feito frente à saúde do homem e também a outras questões aí da urologia. Então, culturalmente, sim, é um problema que a gente enfrenta no dia a dia, mas se a gente olhar para trás, a gente pode ver que isso já tem evoluído, principalmente a conscientização desses homens. Eles já sabem que eles vão ter que passar pelo urologista, fazer uma avaliação. Então, culturalmente, isso vem melhorando ao longo dos anos, mas com certeza ainda tem muito espaço para a gente melhorar, e é por isso que a gente está aqui falando sobre esse assunto hoje. Com certeza, né? Um espaço como esse aqui faz toda a diferença para a gente desmistificar muita coisa. Agora, o poder público, né, doutora Angelita, também tem um papel crucial nisso. De que forma o poder público pode contribuir na promoção de mais saúde para o homem? Com toda certeza, Wilker. O poder público ele tem a grande função de garantir um acesso e um acolhimento de qualidade para esses homens dentro dos espaços de saúde, dentro dos espaços de reflexão sobre suas masculinidades, o porquê tem medo de ir ao médico. Isso tem a ver com, por exemplo, medo de ter que encarar que não é o super-herói que sempre lembrou, sempre foi lembrado, que homem não chora, né? Então, ter espaços de reflexão sobre as masculinidades é efetivamente uma das grandes forças para que nós possamos ter homens mais conscientes da sua saúde. No Brasil, nós temos a Política Nacional Integral, de Atenção Integral à Saúde do Homem desde 2009. Essa é uma política inédita na América do Sul. E um dos grandes eixos dessa política é exatamente o acesso e o acolhimento para que nós possamos estar trabalhando. Quais são as doenças prevalentes, a questão da paternidade, do cuidado, a questão da saúde sexual e reprodutiva e também as prevenções de violências e acidentes, porque os homens morrem 7 anos antes do que as mulheres no nosso país, né? Com certeza é importante demais a gente tratar desses assuntos e falar sempre abertamente, né? Falar sobre diagnóstico precoce é essencial, afinal, ele é fundamental para que o tratamento de várias doenças seja mais eficaz. Então, vou falar agora com o doutor sobre isso. Quais são os exames que os homens precisam se atentar, principalmente ali depois dos 40 anos, os 50 anos? Como que a gente pode, de alguma maneira, prevenir, ou pelo menos, que exames a gente pode fazer para descobrir precocemente doenças que podem desenvolver de forma grave, de forma severa? É muito interessante essa pergunta e ela tem uma abrangência importante. Mas, de uma forma geral, a gente pode falar assim que o melhor exame preventivo, pensando na saúde do homem, é o exame clínico,
O melhor exame preventivo para essas doenças urológicas é o homem procurar o urologista o quão cedo necessário para fazer alguma avaliação, a depender de questões de sintomatologias ou não. É claro que, frente a algumas doenças, por exemplo, quando a gente fala de câncer de próstata, existe sim um programa de rastreio que ele acontece não só no Brasil, mas no mundo. Existe um rastreio que todo homem acima de 50 anos deve fazer um exame de sangue para fazer essa avaliação do câncer de próstata. Isso não acontece para todos os tipos de doença. Então, por exemplo, para tumores renais, isso não acontece, não existe exatamente pelo menos um programa de rastreio para esse tipo de câncer, bem como outros. Mas, principalmente, assim, de uma forma abrangente falando, é o exame clínico. Então, todo homem deve procurar o urologista caso sinta alguma diferença na sua sintomatologia referente ao trato urinário. Então, muitos homens que têm alguma alteração aí no padrão miccional, às vezes alguma ardência para urinar, sensação de jato mais fraco, acorda muito à noite para fazer xixi. Então, são alteração na coloração da urina. Então, assim, o exame clínico, né, um especialista fazendo essa avaliação e podendo extrair essas informações, ela vai ser basicamente o pilar central para a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce, não se baseando em um exame específico, como existe no caso do câncer de próstata, que é um exame que é chamado de PSA. Mas, como eu falei, tem outras questões urológicas. Se a gente for falar de câncer, nem todos os tipos de câncer do trato urológico, existe um tipo de rastreio, né? Então, por exemplo, câncer de rim, a maioria dos cânceres de rins no país e no mundo são diagnosticados de forma acidental. O paciente tem uma cólica, uma dor abdominal, uma dispepsia, e acaba fazendo um ultrassom que acaba achando um câncer no rim. Bexiga, às vezes o paciente tem uma sintomatologia, o paciente tem um sangramento na urina, tem alteração no padrão miccional, e às vezes vai procurar o urologista, não um exame específico, mas sim o exame clínico do médico ali conseguindo extrair essa informação. Bem como alterações aí genitais, como de pênis, testículos, que o homem, basicamente, o exame que a gente pode falar assim que é fundamental é o próprio autoconhecimento do homem com o seu próprio corpo. Então, o homem fazer a avaliação, conhecer seu próprio organismo e assim, se tiver alguma alteração, fazer uma procura precocemente aí um especialista. Então, assim, em resumo, não existe um exame que é específico para todos os tipos de doença. A gente pode falar de uma forma geral que a prevenção é o melhor exame que a gente pode fazer. Então, se o homem tiver alguns sintomas, ele deve procurar um especialista. Por isso que a doutora Angelita até mencionou, né? O homem tem aquele zelo, aquele cuidado de não chora, não vou ao médico, não fico doente, às vezes acaba negligenciando um sintoma que pode ser a chave inicial ali para desvendar alguma doença. Perfeito. Usando aí o exemplo do câncer de próstata, né, que é uma doença muito prevalente, muito comum entre os homens, existem grupos de risco, por exemplo, que precisam se atentar, ter mais cuidado? Sim. Então, eu falei assim, de uma forma geral, todo homem acima de 50 anos deve procurar o urologista para fazer a avaliação e a pesquisa do câncer de próstata. Mas isso muda, sim, para pacientes da raça negra, que precisam fazer um rastreio numa idade mais precoce, pacientes que têm história familiar positiva, principalmente aqueles parentes de primeiro grau, pai, tios, primos. Então, esses são um grupo de risco. Dentre outros fatores de risco, como tabagismo, obesidade, alguns outros grupos também. Certo. Doutora Angelita, ainda seguindo, né, tratando aqui especificamente do câncer de próstata, um estudo publicado neste ano pela revista The Lancet apontou que até 2040 o número de casos dessa doença deve dobrar, principalmente em países onde a renda média da população é mais baixa. Eu queria entender essa relação. Por que a questão social tem tanto a ver com a dificuldade para acessar aos serviços de saúde? Hoje, cada vez mais, os homens estão buscando serviços de saúde.
Só que isso, quando nós nos estratificamos, nós percebemos que homens que estão numa camada social mais baixa têm menos acesso, né? Buscam os serviços do SUS, os serviços do SUS nem sempre acolhem esse paciente no horário que ele consegue. São pessoas que precisam trabalhar muito durante o dia, quando chega ao final do dia já não tem mais a unidade de saúde, acabam buscando somente uma unidade de pronto atendimento ou uma urgência, num caso mais de doença já. Então, é necessário que nós possamos pensar muito, enquanto Sistema Único de Saúde, qual o acesso e qual o acolhimento nós estamos ofertando para a comunidade, para esses homens de todas as faixas etárias e de todas as classes sociais também, para que nós possamos garantir o acesso, para que esses homens possam conhecer o seu corpo, olhar bem como está a sua saúde, porque às vezes a sintomatologia ela não é uma sintomatologia específica para um câncer de próstata. Existem outros sinais de hipertensão, a obesidade, o sedentarismo, a questão do fumo. Então, como é que esse homem pode começar a pensar sobre a prevenção do câncer de próstata se esse homem está em condições de trabalho de 8, 10 horas e quando ele consegue sair do trabalho, ele não tem acesso nas unidades de saúde? Então, refletir sobre quais são as possibilidades de acesso e acolhimento para pessoas de todas as classes sociais é um dos grandes desafios do Sistema Único de Saúde. Conhecer quais são as doenças prevalentes, porque nem sempre esse homem vai chegar por... O grande medo dele é um câncer de próstata, mas ele morre de hipertensão, ele morre de diabetes, ele morre de problemas de saúde mental. A cada 4 suicídios no Brasil, 3 são de homens. Esses homens morrem por violência externa, ele morre por acidentes de trânsito e outros acidentes. Então, quando esse homem consegue ter acesso de uma forma mais jovem, com 20, 30 anos, ele consegue se prevenindo desse câncer de próstata também, porque ele vai reconhecendo o seu corpo e vai vendo pequenos sinais. Perfeito. Isso que a doutora está falando é fundamental porque a gente sabe que o diagnóstico precoce, é importante a gente bater nessa tecla, é fundamental para que haja sucesso no tratamento de diversas doenças, né, doutor? Inclusive, a gente seguindo aqui a questão do câncer de próstata, mas também a gente estende isso para várias outras doenças. Queria que o senhor falasse sobre isso, a importância da gente ter essa noção do quanto o diagnóstico precoce é importante. Perfeito. De fato, como a Angelita falou, tem toda essa questão cultural de carga de trabalho, horas trabalhadas e até interessante a gente notar que, como ela disse, a preocupação às vezes do homem é com relação ao câncer de próstata, né? Que a população leiga mais tem medo, porque isso envolve um exame físico que o paciente quer evitar e tal. Mas também tem outras doenças silenciosas e doenças que a população até a maioria das vezes desconhece, como questões relacionadas à disfunção sexual, à saúde sexual, né? O paciente trabalhando uma carga horária de 8, 10, 12 horas por dia, tem que chegar em casa, tem família e tudo mais. Então, obesidade, sedentarismo, uma coisa que vai... um efeito de bola de neve que vem acumulando e o paciente não dorme bem, está estressado. Isso vai causando repercussões negativas que muitas vezes o paciente não sabe. Às vezes ele está com um prejuízo na sua saúde sexual e nem mesmo imagina o porquê. Então é muito interessante isso. São coisas que faz parte das sociedades e da comunidade conscientizar para que isso seja feito o diagnóstico mais precoce, né? Mas, de uma forma geral, falando, como você pontuou, sobre câncer de próstata e outros tipos de cânceres, né? O diagnóstico precoce ele é fundamental em quase todos os tipos de câncer que existe, né? Não só na conversa no meio urológico, mas de uma forma geral na saúde global, né? O diagnóstico precoce ele vai permitir que a gente consiga estudar esse tumor com mais
com mais exames detalhados, com mais tempo, fazendo um diagnóstico mais pontual daquela doença, conseguindo fazer um estadiamento, ou seja, não só diagnosticar o câncer, mas diagnosticar toda a repercussão no organismo que por vezes ele causa. E se a gente pensar assim, até de forma lógica, tratar um câncer que está na sua fase mais inicial, que não se alastrou, como a gente pode falar acima de uma forma leiga, ele vai trazer maior benefício, não só em termos de o paciente viver mais tempo, mas como, às vezes, trazer menos danos para o paciente, né? Se a gente for fazer uma analogia aí em relação ao câncer de próstata, o paciente tratando num estágio mais inicial, ele vai precisar fazer um tratamento, às vezes, menos invasivo. E, às vezes, se for diagnosticado num estágio mais avançado, ele pode acabar fazendo exames, um tratamento multimodal, né? Fazer vários tratamentos, cirurgia, radioterapia, hormonioterapia, e isso impactar não só no desfecho final, que é anos de vida, mas também impactar na qualidade de vida. Então, o paciente vai viver, às vezes, com problemas de disfunção sexual, problemas de incontinência urinária, coisas que talvez poderiam ter sido evitadas se pudessem ser tratadas num estágio mais inicial da doença. Certo. Nesse caso, então, o tempo é fundamental. Doutora, a gente tem problemas, obviamente, mas o nosso país conta com um Sistema Único de Saúde que dá conta da demanda, dá conta de oferecer acompanhamento e tratamento quando a gente fala sobre a saúde masculina e as diversas formas, né, de que os problemas podem se apresentar, como a gente já mencionou por aqui? Nós temos uma rede muito completa no Sistema Único de Saúde, nós temos unidades básicas de saúde por esse país afora, né? Eu acho que muito mais do que termos a estrutura é nós qualificarmos a estrutura, né? Nós podermos qualificar os processos de trabalho para que esse homem não esteja invisibilizado dentro das nossas unidades de saúde. Porque normalmente o que acontece é que as mulheres já têm programas materno-infantil, programas de fertilidade, programas de saúde sexual e reprodutiva, e o homem, ele não busca a unidade de saúde, e a unidade de saúde precisa então fazer essa busca ativa desses homens. Porque quanto melhor nós tratarmos a nossa saúde, menor a necessidade de diagnóstico de doenças também. E isso, a atenção primária no nosso país, ela é extremamente fortalecida. Então, com clínicas, com equipes de enfermagem que possam ir trabalhando também a questão da saúde desse homem. Como eu evito uma obesidade? Como eu encerro o tabagismo? Como eu encerro os fatores de risco que eu tenho para desenvolver uma doença? Então, quanto melhor eu tratar os fatores de risco aqui, com cuidados simples, como, por exemplo, o tratamento o controle da pressão arterial, o tratamento e controle da diabetes, menos problemas mais graves eu terei. E isso, o Sistema Único de Saúde, ele tem esta capacidade instalada. É claro que nós sempre precisamos qualificar, e aí a importância da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, trazer estratégias como, por exemplo, o pré-natal do parceiro, que existe no Brasil desde 2016 e que é um momento ideal, que a gente diz que é uma janela de oportunidades para que esse homem pense como está a sua saúde, olhar a sua saúde para que ele possa ajudar e possa cuidar de um novo ser. Então, o pré-natal do parceiro, ela é uma estratégia muito fortalecida na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Nós temos aí hoje 15 mil profissionais de saúde sendo capacitados junto com o Instituto Promundo para que as equipes de saúde possam aproveitar essa janela, aproveitar esse momento que esse homem vem para fazer a testagem, que ele precisa fazer testagens de HIV, de sífilis, para cuidar desta outra vida que vem vindo, para que ele possa também dizer, olha só, agora eu vou começar a cuidar de mim também. E aí isso é importante, nós não podemos ter barreiras de acesso a esses homens nas unidades de saúde, barreiras de processos de trabalho, barreiras de horários, barreiras de não ter o atendimento para esse homem, de não ter o olhar para esse homem. Então, muito mais qualificar as estruturas que já existem. Perfeito. Antes de finalizar, claro, quero falar sobre
as prevenções, né, as formas de prevenção às diversas doenças. Claro, acho que todo mundo sabe, né, mas a gente tem que reforçar. Nosso papel aqui também é esse. Alimentação, exercícios físicos, isso continua sendo aquele velho arroz com feijão que funciona, né, doutor? Perfeito. Assim, a atividade física, bem como dieta, atividades saudáveis, de uma forma geral, elas vão desencadear efeitos positivos de tamanhos aí mensuráveis para o funcionamento do organismo como um todo, né? Não só falando em urologia. Mas falando em alguns pontos importantes aí em relação, por exemplo, ao tabagismo. O tabagismo a gente sabe que é o principal fator de risco aí, por exemplo, para câncer de bexiga. O tabagismo é um negócio complicado e o leigo, né, consegue até imaginar, assim, todo mundo sabe que o cigarro ele vai trazer um problema no pulmão, né? Mas às vezes nem sempre ele sabe que isso pode ser um fator de risco para outras doenças, né? Então, o cigarro, o consumo de álcool de forma exagerada, isso vai trazer impactos não só, se a gente for falar em termos de câncer em si, mas impactos até em comprometimento de disfunção sexual e miccional, né? Uma coisa importante aí também, por exemplo, a atividade física, ela pode prevenir e evitar uma diabetes, por exemplo. Então, isso vai trazer, o paciente não vai ter as repercussões negativas que a diabetes pode causar no trato urinário. E, assim, de uma forma geral, atividade física, hábitos saudáveis vão trazendo hábitos que vão somando, né, de uma forma, assim, uma cadeia que vai trazendo benefícios de uma forma geral. Não só em relação a câncer, né? Mas problemas miccionais também, um assunto importante para a gente falar no meio da urologia. Uma coisa importante para dizer, né? O paciente muitas vezes tem algum problema para urinar, o jato mais fraco, como eu disse anteriormente, e às vezes ele está mais preocupado com o câncer, né? Mas existem outras doenças também que vão causar alterações para urinar, principalmente alterações ali da bexiga e da próstata. Então, alguns distúrbios metabólicos, como cigarro, diabetes, eles vão impactar diretamente em outras doenças, não só em câncer, mas em disfunções tanto miccionais, né? Então, para urinar, e até mesmo no desfecho aí da saúde sexual. Tá ótimo, doutora Angelita. Queria que a senhora deixasse aqui as considerações finais para os homens que estão nos acompanhando e ainda têm esse hábito ruim de não buscar cuidar da própria saúde. O recado não importa o tipo de homem que você for, mas cuide-se. Tem muita gente que ama você. Então, assim, conseguir entender qual é o meu medo de médico, onde foi que esse medo surgiu. Eu tenho medo, efetivamente, de me encontrar doente. Eu preciso pensar sobre o que é ser um homem, o que é ser um homem forte. Sentir medo faz parte de ser um homem forte? Sim, sim. Sentir receio? Sim. A saúde mental dos homens, ela precisa ser tratada com todo o cuidado, com todo o carinho. Então, o recado final para esses homens é: cuidem-se para que vocês possam cuidar dos outros, sejam felizes, falem sobre as tristezas de vocês, coloquem para fora isto, procurem profissionais que acolham vocês. Nós estamos, enquanto Sistema Único de Saúde, esperando para poder fazer um atendimento de qualidade para vocês, mas é necessário que vocês reflitam sobre quais são os motivos dos medos de buscar um médico e de descobrir alguma disfuncionalidade, por exemplo. Perfeito, doutora. Muito obrigado, viu, pela presença. Tá dado o recado para quem nos acompanha. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Doutor, abraço, obrigado também, viu? Até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Até mais. É isso, gente. Fica o recado para você, homem. Cuide de você, cuide da sua saúde, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradeço muito a você pela companhia. Continue aqui na TV Pai Eterno, programação é sempre muito especial. Até a próxima. Tchau, tchau.